Olá, tudo bem? Meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo Jesus. Antes de tudo, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Márcio Santos. Eu sou um evangelista livre, independente. Eu e um amigo meu se reunimos na intenção de produzir essa série de vídeos para salvar, para conscientizar a sociedade e aqueles irmãos que saíram do nosso meio da igreja por algum motivo, foram maltratados, excluídos, enfim. Eu quero também saudar e agradecer algumas pessoas que vêm curtindo, que vêm compartilhando na rede social, na internet, os nossos vídeos. São os grupos de evangelismo, os grupos do WhatsApp. São Love, o Noivo, Pura Unção, Leão de Judá. E se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe no Facebook, inscreva-se no nosso canal Evangelistas Livres, tá bom? Então vamos iniciar essa pesquisa, esse estudo. O título de hoje: as falsas profecias e a comunicação com os mortos. É um tema, um título, um assunto que há muita divergência. Eu vou simplesmente comentar, eu reuni os versos, os versículos da Bíblia Sagrada, e eles por si só automaticamente vão revelar a verdade que liberta, que salva por si mesmo. Então vamos lá. Em Hebreus, capítulo 9, verso 27, está escrito assim: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, meu amigo, a morte física, ela é única. Ela é única, uma única só vez. Eu entendo que há ensinamentos, há doutrinas de religiões, de seitas, né, que creem diferente. Porque o ser humano, depois que teve a sua independência, se separou de Deus, Deus vivo e único. O ser humano vem tentando a comunicação com o reino espiritual, com o sobrenatural. Há essa tentativa de se comunicar também com os antepassados, os mortos, os entes queridos. Mas o que a palavra de Deus ensina, nos revela que depois da morte física, vem o juízo de Deus. Os reis antigos, as autoridades, e hoje também não é diferente, procuram consultar os sumos sacerdotes, os sacerdotes, os especialistas em divindade, no espiritual. Por exemplo, em Daniel capítulo 2, verso 2, está escrito assim: então o rei mandou chamar seus magos, adivinhos, encantadores, feiticeiros, místicos e astrólogos, para que lhe dissessem
qual o significado daqueles pesadelos ou sonhos. Vieram apressadamente e se apresentaram diante do rei. Então, o rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, numa noite, numa madrugada, ele teve um sonho. Ele viu uma estátua, a estátua das nações, dos povos, e ele ficou preocupado com aquilo. Então, ele convocou do reino dele, da sociedade babilônica, os especialistas, essa categoria de especialistas, né? E por que eu escolhi esse versículo? Porque tudo iniciou-se na Ásia, no Oriente Médio, na Mesopotâmia, na planície da Babilônia, Babel. Então, ali foi plantado a semente da religião babilônica. Quando os povos saíram daquele lugar, eles levaram essa cultura, essa religião, esse ensinamento, essa doutrina pelos continentes. Essa religião babilônica. Então é muito comum as pessoas consultarem, procurar essa intimidade, essa comunicação com o sobrenatural. Vamos continuar. Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6. Porquanto os que estão entre os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem mais nada. Não haverá recompensa para eles, nem mesmo lembranças restarão acerca de suas pessoas. Assim, o amor, o ódio e a inveja há muito os deixaram. Nunca mais terão parte em nada do que se passa debaixo do sol. Então, está aí a prova que não há mais contato com os mortos, os antepassados. Não há mais intimidade com eles. Continuando. Em Deuteronômio, capítulo 18, versos 10 e 11, está escrito assim: que entre o teu povo não se encontre alguém que queime seu filho ou filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou qualquer tipo de magia, ou que pratique encantamentos, nem que seja médium, consulte os espíritos ou invoque os mortos. Tá aqui. Então, o que acontece? Há um teatro. Aqueles espíritos que as pessoas pensam, acham que são seus antepassados, porque há uma simulação, conta-se particularidades, intimidade, coisas que só você sabe. E o morto, tudo aquilo ali é para conseguir a tua crença, te convencer sobre essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos que iniciou lá em Babel, lá na Babilônia, na religião babilônia. Porque há espíritos malignos, demônios, que vêm destruindo
a sociedade, a raça humana e o ser humano na cegueira espiritual, no culto, nos seus cultos, à criação, ao sol, lua, os astros, o zodíaco, ao rio, aos animais, vem pensando ser seus entes queridos, porque há uma manifestação espiritual, há uma resposta, há uma manifestação sobrenatural nessas consultas, nesses ritos, nesses rituais. Há sinais, há milagres, porque esses anjos que pregam, que afirmam ser anjos iluminados, anjos de luz, um dia eles foram anjos de Deus, serviram e adoravam a Deus. Eram querubins, serafins, arcanjos. Mas depois que eles foram expulsos, expelidos do reino do céu, do reino de Deus, eles se transformaram em espíritos malignos, em demônios que vêm mentindo, que vêm causando a destruição dos seres humanos, de toda a humanidade. Continuando. Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Está escrito assim: quando vos disserem, ide consultar algum médium que fale com os espíritos, adivinho, ou alguém que saiba murmurar encantamentos, porquanto o povo costuma recorrer aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondereis: o que se deve fazer é consultar a lei e os ensinamentos. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente jamais poderão ver a luz. Então, meu amigo, o que deve-se fazer é consultar a lei de Deus, os ensinamentos dele, o ensinamento dele, a sua revelação, É muito comum as pessoas tentarem procurar a previsão, procuram ter revelações em sonhos, visões, a leitura de astros e de estrelas. Tudo isso provém da Ásia, do Oriente, seitas, religiões provenientes da Babilônia, da planície da Babilônia. E eu, você, a gente, muitos foram enganados porque os nossos antepassados, em muitos casos, eram analfabetos, pessoas que não tinham acesso à informação, acesso à Bíblia Sagrada, acesso à teologia verdadeira. Continuando. Segundo Crônicas, capítulo 28, verso 2 e 3, está escrito assim: imitou a conduta dos reis de Israel e até mandou construir ídolos e imagens fundidas para os baulins. Também queimou perfumes sagrados no vale do filho de Inom. Chegou a sacrificar seus próprios filhos no fogo, seguindo o costume e as abominações das nações pagãs, que Iaê havia expulsado da presença dos israelitas. Então, essa situação, o rei do Reino do Sul, o rei de Jerusalém, da Judéia, ele
desprezou a lei de Deus, os mandamentos de Deus, e foi seguir os costumes, os ritos, a religião dos povos que estavam na cegueira espiritual, estavam separados de Deus. Porque Deus, Ele criou inicialmente um povo. Iniciou com Abraão, recrutou Abraão e depois dos seus descendentes, da sua posteridade, criou o povo de Israel, um povo com a sua lei, com o seu costume, com seus ritos, e ali enviou Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, para salvar a raça humana, a sociedade, independente da sua língua, da sua nacionalidade. Então, antes de enviar Cristo, o Senhor Jesus, o rei de Jerusalém, de Judá, se deixou levar pela religião que iniciou lá na Babilônia. Ele foi cultuar Baal, Bel, Deus Sol, os Baulins, e também sacrificou os próprios filhos, sacrifício humano. Então, tudo isso é fruto de uma cegueira espiritual, a falta da orientação da lei de Deus, da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento que está em vigor. Em Êxodo, capítulo 7, versos 11 e 12, também está escrito assim: O faraó, contudo, mandou chamar os sábios e os feiticeiros da corte, e também os magos do Egito reproduziram o mesmo fenômeno por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão um bordão, e estes se transformaram em cobras, mas o cajado de Arão devorou os bordões deles. Então, esse verso é muito popular. Aí foi Moisés e seu irmão Arão lá no Egito Antigo. O rei Faraó também consultou, tinha seus feiticeiros, magos, também fazia esse tipo de consulta. Você percebe que os feiticeiros, os magos egípcios, eles reproduziram milagres. Um cajado, um pedaço de madeira foi transformado em um animal, em uma serpente, em uma cobra. Então aqui está a prova que o diabo, que os demônios também operam milagres. Eles colocam doenças, enfermidades e depois retira. Tudo isso para convencer você, para convencer as pessoas que aquela porta, que aquela doutrina, aquele ensinamento é algo divino, é algo do céu, é algo do Deus único e verdadeiro. Você não pode seguir milagres. Você não pode seguir esse tipo de direção, de orientação, mas você deve consultar a palavra do Altíssimo, a palavra de Deus. Então, e você que é do meio evangélico, de uma igreja evangélica, a igreja evangélica, ela tem uma divisão teológica. Na Idade Média, quando teve a Reforma Protestante, as primeiras igrejas que se separaram da igreja de Roma, da igreja romana, com Martinho Lutero, William Tyndale, a igreja anglicana, a igreja luterana, a igreja anabatista, ali surgiu as igrejas históricas.
Depois, lá na América do Norte, nos Estados Unidos da América, houve o reavivamento, o avivamento, né? O derramamento do Espírito Santo, onde surgiu a igreja pentecostal, né? E qual é a diferença entre uma e a outra? A igreja pentecostal crê no dia de Pentecostes, no derramamento, no batismo com o Espírito Santo, no selo do Espírito Santo, né? Já a igreja histórica, a sua teologia, ela parou no tempo. Eles creem em Cristo, tem o batismo nas águas, tem o ensinamento sobre a santidade, sobre a santificação, mas crê na Bíblia como a palavra revelação de Deus, mas depois surgiu o movimento pentecostal. E depois surgiu o movimento neopentecostal, a igreja neopentecostal. E a igreja neopentecostal é aquela igreja que tem as reuniões de cura e libertação. Tem também a teologia da prosperidade. E também os utensílios consagrados, enfim. Cada uma delas contribuiu para o evangelho, para o cristianismo, né? Teve a sua contribuição, seu papel. Todas têm o ponto positivo e o ponto negativo. Não há igreja perfeita. A igreja perfeita vai ser no reino do céu, vai ser com Cristo, com Jesus Cristo. Mas a igreja pentecostal, ela precisa ter uma atenção especial, um cuidado todo especial, porque as revelações, né, por sonho, profetas, profetisas, na igreja neopentecostal não há esse negócio de sonho, de visões, como os profetas de Israel, mas também há a tal inspiração, né? Eu fui inspirado pelo Espírito Santo. E como entender se realmente, se de fato é Deus falando contigo, conosco? Como? Consultando a Escritura Sagrada. Ali está o profeta original, verdadeiro. O profeta fiel, leal, fidedigno. Vamos ver o que está escrito. Deuteronômio, capítulo 18, versos 21 e 22. Está escrito assim: talvez venhas a questionar em teu coração, no teu íntimo, como vamos saber se tal palavra não é uma palavra do Senhor? Se o profeta fala em nome de Yahvé, mas a palavra não se cumprir, não se torna realidade, trata-se então de uma palavra falsa, que o Senhor jamais pronunciou. Tal profeta falou com arrogância. Não o temas. Não o temas. Então, toda vez que um líder, independente da igreja, da congregação, independente se ele é renomado, se ele tem títulos, pós-graduação, doutorado, mestrado em teologia, em divindades, filosofia cristã, se a igreja que ele lidera é a nível internacional, mundial, pouco importa. Se essa palavra, se essa profecia não se cumpre, está claro, não foi Deus que pronunciou, não saiu da boca de Deus, não saiu da boca de Jesus Cristo. Pelo contrário, mas foi algo de vaidade dele, soberbo. Vamos continuar. Jeremias, capítulo 28, verso 8.
Os profetas que vieram antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, pregaram contra muitas nações e contra grandes reinos, acerca de guerra, desgraça, fome e peste. Mas o profeta que prega a paz será reconhecido como verdadeiramente mandado por Deus quando se cumprir a sua palavra. Então, muito cuidado, meu amigo. Quando na igreja neopentecostal, esse profeta, né, ele ensinar, orientar sobre, por exemplo, votos, ofertas, que você vai ter respostas, né? Que Deus inspirou ele, falou com ele, ou até mesmo na pentecostal, e essa palavra, essa porta não se abre, essa resposta, cuidado, muito cuidado, porque a palavra de Deus, as promessas de Deus já estão escritas, já estão determinadas nos livros, nos seus livros, né? Já está liberado a cura, a libertação para aquele que crê, para aqueles que confiam, para aqueles que invocam Ele. As revelações do livro do Apocalipse sobre como vai ser o reino do anticristo, a volta de Cristo, sobre como vai ser o futuro do planeta, da sociedade, das civilizações, está escrito. Os apóstolos deixaram isso escrito. Então, esse costume, esse hábito que iniciou lá na antiguidade de consultar o especialista, de consultar profetas, profetisas, né? Era algo com Israel, algo da antiga aliança com Israel. O rei de Israel, né, consultava os profetas de Israel, os profetas do reino. E Deus realmente falava com eles, se comunicava com eles, porque o profeta tinha o Espírito de Deus, era ungido com o Espírito de Deus. Hoje, na nova aliança, você é a igreja, você é o templo do Espírito Santo. Você que crê e procura, você vai ser ungido, selado com o Espírito de Deus. E Deus vai te inspirar, vai falar contigo no teu íntimo, no teu particular e te dar entendimento por intermédio da palavra dele, que é o profeta fiel, o original. Vamos continuar. 1 Reis, capítulo 13, versos 18 a 22. Está escrito assim: Contudo, o homem idoso lhe respondeu. Isso aqui é um profeta antigo em Israel. Eu também sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor: volta-o comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Todavia, o velho profeta não estava dizendo a verdade. A verdade. O profeta estava mentindo para um outro profeta, um outro amigo, um outro profeta. Antes de eu continuar esses versos, essa situação em Israel, deixa eu, para alguns que não conhecem esse clássico, né? Um clássico, essa passagem, esse texto, esse contexto. É o seguinte: Israel foi dividida no reino do norte, o reino de Israel, e o reino do sul, o reino de Judá. Jerusalém, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, o reino do norte, o reino de Israel, a capital era Samaria, esse reino vivia na infidelidade, na desobediência à lei de Moisés, à Torá, à lei de Deus. Já o reino do sul, por isso, né, é judeu, judaísmo, esse reino foi fiel,
tiveram as suas dificuldades, mas houve reis fiel, leal ao Altíssimo. Então o profeta do Reino do Sul foi advertir o rei do Norte. E o Deus falou com ele, ó, você vai advertir o povo, vai entregar a minha palavra, a minha mensagem, e depois vai voltar por outro caminho e não vai ter intimidade, não vai comer, beber, se alimentar naquele lugar. Quando ele estava voltando, ele parou para descansar. E aí um profeta antigo, idoso, um profeta lá do reino do norte de Israel, procurou por ele e mentiu. Falou que um anjo do Senhor falou com ele. Que era para o profeta do sul voltar e ficar com ele ali, fazer uma visita, comer, beber. Vamos agora continuar. Diante disso, o homem de Deus voltou com ele, comeu pão em sua casa e saciou a sede que sentia, porquanto estavam assentados à mesa. A palavra do Senhor veio ao profeta idoso que havia feito o homem retornar. E ele clamou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim fala Yahvé, porque foste rebelde à palavra de Yahvé e não cumpriste a ordem que dera o Senhor teu Deus. Mas voltaste, comeste e saciaste a tua sede no lugar sobre o qual te havia prevenido. Não comerás, nem beberás ali. Por isso o teu cadáver não será sepultado no túmulo de seus antepassados. Então você vê, esse profeta, quando voltou, ele foi morto, ele foi devorado por um leão. Tudo por causa de uma mentira, uma falsa profecia, Aquele profeta idoso antigo realmente era um profeta de Deus, mas mentiu. Deus não entregou profecia, não falou com ele, muito menos um anjo do Senhor. Então, aqui está uma palavra de advertência, de cuidado, muito cuidado, atenção. Jesus falou assim: vigiai e orai. Você percebe que orar é ter um diálogo, uma comunicação, uma intimidade com Deus. É extremamente importante, é fundamental, é fundamento de um relacionamento com Deus. Mas Jesus disse: vigiai. O que é vigiar? É ter cuidado, muito cuidado, é ter atenção. E esse profeta caiu nessa mentira, nessa falsa profecia, nessa falsa palavra, e terminou morto. Então, para finalizar esse vídeo, você percebe as palavras. Anjo me entregou uma mensagem, sonhos, magos, comunicação com espíritos, com mortos, com antepassados. Então tudo isso é fruto, iniciou no reino da Babilônia, em Babel, lá no início, lá na Ásia, no Oriente Médio. Essas mentiras, esses falsos ensinamentos, essas falsas doutrinas que vêm da Ásia, que vêm do Oriente, o misticismo, essa leitura das estrelas, essa procura pelo sobrenatural, pela previsão. Então, eu vou finalizar. Muito obrigado vocês que vêm apoiando, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal. Que Deus abençoe a todos, que sirva de advertência, de orientação
a vocês e que Deus abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.